No 8º episódio do podcast Críticas Filosóficas do Casamento, nosso convidado é Arthur Clique de Lima, professor de filosofia do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal de Lavras. O foco da conversa é, uma vez mais, São Tomás de Aquino, mas com pitadas inescapáveis de Aristóteles e Agostinho e um comentário interessantíssimo sobre os reflexos da visão tomista sobre a mulher na misoginia que aparece nos livros dos segredos da tradição medieval. Um bom episódio. É uma felicidade receber o Arthur Clique de Lima aqui para conversar sobre São Tomás. Eu não conhecia até esse momento o Arthur, é uma daquelas felizes coincidências de ter uma afinidade intelectual, ou interesses recíprocos, ou interesses comuns. E conversando aqui com o Arthur nos bastidores, vamos dizer assim, no backstage, ficou claro também que o Arthur tem interesse no São Tomás em algumas questões que dizem respeito a essa dimensão do que eu estou tentando configurar como críticas filosóficas do casamento. Então, Arthur, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite para a nossa conversa. E eu já queria engatar numa pergunta que talvez seja central para tudo isso aqui, que é essa ideia de como que é a imagem da mulher em geral, né, na Suma Teológica ou na ortodoxia aí, tomista. Bom, Eduardo, eu que te agradeço o convite. É muito interessante a gente poder falar um pouco mais livremente sobre os autores, né? Acaba que muitas vezes o formato dos eventos dos quais a gente participa, eles nos aprisionam para essas aventuras, né? Eu estou chamando de aventuras mesmo, né? E eu tenho gostado bastante de uns tempos para cá de me aventurar, né? Em sair um pouco do formato mais tradicional, de leitura, de Aristóteles, de herança cultural, né, etc., e um pouco para alguns enfrentamentos mais lúdicos, né? Eu chamo de lúdicos porque são esferas que estão próximas a nós, mas que são completamente distantes, né? Ou seja, o casamento é uma coisa que existe até hoje, né? Já existia antes do Tomás de Aquino, né? E que permeia o nosso universo imaginário aí com uma série de coisas que são, muitas delas, transformações de coisas que já estavam, né, presentes aí no século XIII e antes, né? E aí, como eu estava te falando nos bastidores, eu achei muito interessante ter lido o capítulo sobre Tomás, exatamente porque, como eu tenho olhado um pouco a situação da condição da mulher nesses períodos, nesses séculos, né, me chama a atenção, né, que a forma como o Tomás de Aquino tenta estruturar, né, por assim dizer, a relação do matrimônio em termos biológicos, psicológicos, vamos dizer assim, é difícil encontrar um termo bom para isso, né? Dizer ontológicos talvez seja um pouco esquisito, mas porque o Tomás está diretamente pensando numa relação hilemórfica, né? Ele está diretamente pensando numa relação onde dois incompletos, como matéria e forma, devem gerar um. E aí você tem nesse tipo de associação, e o Tomás de Aquino não é o primeiro a fazer essas tentativas de associar, de fazer essa torção com esse modelo aristotélico, né? Você tem aí uma negociação que tem um prejuízo muito, muito evidente, né? Ou seja, quem pega a matéria sai no prejuízo, né? Porque a forma, embora ela se una à matéria para fazer o composto, né, para formar o sínolon, ela é completamente passiva, ela é completamente dispersiva, ou seja, é todo aquilo que tem tantos problemas desde que o Aristóteles definiu a matéria da forma como ele definiu, né? Então, você tem aí uma negociata que não funciona, né? Porque uma das partes, de fato, sai daí lesada, né? E essa parte é a mulher, né? Ou seja, Tomás diz, por exemplo, na questão, acho que é na questão 92, eu estou com ela aberta aqui, na questão 92, que a gente pode pensar a relação do matrimônio como uma relação correlata entre forma e matéria, né? Onde o homem é a forma,
a mulher a matéria, e a união dos dois gera, né, um terceiro. E aí tem, né, um movimento da geração, da duplicação da forma, etc. O homem como princípio ativo e a mulher como princípio passivo, né? Por que eu fiz toda essa introdução para falar né, de uma situação da mulher em Tomás? Porque isso faz com que a mulher carregue consigo todos os males da geração, vamos dizer assim, né? Ou seja, se a mulher atua como matéria no matrimônio, vamos dizer assim, a gente não pode dizer, por exemplo, que, obviamente, a predominância do masculino assume um lugar muito forte, muito denso dentro dessa estrutura, mas que também encontramos problemas de outras ordens, como, por exemplo, o fato de que a própria salvação da mulher, em termos, né, de religiosos, ela é subsidiada pela presença do homem, né? Então, a mulher, em alguma medida, né, e aí vem as ousadias da coisa, né? A mulher, em alguma medida, ela depende do matrimônio para se tornar um ser humano completo, enquanto o homem, embora o casamento possa trazer áreas de inteléquia para a sua existência, ou seja, completá-lo enquanto indivíduo, ele não depende do matrimônio para se tornar algo. A mulher, sim, né? Ela é subsidiária dessa relação, ela se torna, por assim dizer, prisioneira dessa relação. Por quê? Porque a salvação dela vem, né, atrelada ao fato de que um homem, o sexo masculino, deverá conduzi-la nesse caminho. Por quê? Porque, bom, aí entra as características da matéria que ela supostamente ganha por ser de tal modo, né? Ou seja, ela não tem a mesma constituição intelectual que o homem, ela tem uma dificuldade, supostamente, né? Segundo o Tomás indica ali, ela não tem a mesma capacidade intelectual que o homem, né? Ela teria dificuldades, né, em ser plena do ponto de vista intelectual da mesma maneira que o homem seria, de tal maneira que caberia ao homem a condução dessa relação, a dominância dessa relação, porque é como se a gente pudesse dizer, né, em termos bem cotidianos, que uma mulher sozinha não daria conta de se virar, vamos dizer assim, né? Ela não daria conta de conduzir a própria existência. E essa situação, embora ela possa, né, a gente tem leitores, inclusive, né, eu estou pensando até num artigo que eu li muito recentemente, eu não vou lembrar o título dele agora, um artigo onde o autor exatamente ele está dizendo, olha, isso não é tão grave assim, ele aponta por razões textuais lá do próprio Tomás de Aquino, que a coisa não seria tão drástica dessa maneira. Mas eu tenho elementos extra-tomás de Aquino que de fato parecem indicar que esse negócio tem consequências mais graves, né? Porque esse tipo de vazio, entre aspas, que se abre quando a gente coloca a mulher nessa posição, né? Ou seja, de matéria, de dependência do marido, de subsidiária do homem, etc., isso pode aproximar a mulher, né, do ponto de vista desse vazio que existe aí, a ser preenchido pelo homem, aproximar a mulher do mal, do diabólico, do perverso, do distorcido, do decaído, né? Então, eu acho, né, considerando essas leituras, que, de uma certa forma, considerar a mulher como, né, essa caricatura aponta, tem consequências, por exemplo, para obras, né, como que vão aparecer lá no século XV, né, como o Martelo das Bruxas, né, lá no Martelo das Bruxas, essa posição do Tomás, ela é exagerada, né, ela é exagerada ao último ponto, ou seja, os autores do Martelo das Bruxas vão dizer, por exemplo, que se uma mulher que não é controlada pelo homem, automaticamente ela é controlada pelo diabo, né? Ou seja, porque a ligação natural dela é uma ligação desviada que deve ser corrigida pela presença do masculino. Se não há o masculino ali na guia da coisa, vamos dizer assim, naturalmente a mulher se desvia, né? E aí perversidade, né? Ou seja, há uma associação direta do feminino com o perverso, com o distorcido,
com o desviado, né? Isso não é a posição do Tomás, mas é uma posição exacerbada, né? A partir do Tomás de Aquino. Eu digo que é a partir do Tomás porque os autores do Martelo das Bruxas, principalmente no livro 1, eles citam Tomás o tempo todo, né? Tomás e Aristóteles, né? O Aristóteles deles é muito filtrado, obviamente, pelo Tomás de Aquino. Mas eles citam Tomás o tempo todo. E interessante que essa posição que eu te indico aqui, ela me veio primeiramente, não a partir da leitura do Tomás, mas a partir da leitura do Martelo das Bruxas, né? Que aí eu pensei, falei, bom, será que isso... Como é que isso está no Tomás, né? Porque o Tomás não parece ser um autor que perde as estribeiras dessa maneira, né? De dizer que a mulher se ela não está nas mãos do homem, ela está nas mãos do diabo, né? Não é isso, né? Que o Tomás de Aquino está falando. Mas ao ler isso no Tomás de Aquino, eu comecei a entender que existisse uma semente ali, né? Ou seja, essa posição do século XV, lá do Martelo das Bruxas, ela não nasce, ela não é uma geração espontânea, né? Ela é fruto de uma construção que vem sendo progressivamente alimentada, né? Não só por uma posição como a do Tomás, porque o Tomás também ele é um receptor de posições misóginas mais antigas, né, da própria tradição cristã e além, né, da tradição grega, etc. Eu acho, né, assim, a posição da mulher no Tomás, ela está muito diretamente associada à questão do matrimônio, e isso não é bom para ela, né, ou seja, estar associado dessa maneira como ela foi ao matrimônio não é uma posição, uma situação muito confortável para a mulher. Tu sabe, Arthur, quando eu comecei a explorar a literatura sobre a filosofia do casamento nesse período, né, eu tentei fazer uma espécie de resumo, assim, for dummies, de quais seriam as principais origens no Ocidente dessa ideia da misoginia. Uhum. Porque na crítica filosófica do casamento, essas duas coisas aparecem sempre, misoginia e misogamia, né? Às vezes, na maior parte das vezes, juntas, né? Ou seja, Sim. uma rejeição ao casamento em função de uma associação com a mulher, e a mulher como inferior, portanto, o casamento também como um tipo de associação inferior, na comparação, por exemplo, com a amizade plena entre dois homens, por exemplo, né? E quando eu tentei fazer assim, quais seriam os vetores principais dessa concepção da misoginia, eu identifiquei duas coisas. Primeiro, dois aspectos que dá para colocar na conta do Aristóteles, que é, primeiro, uma certa noção rudimentar de biologia reprodutiva, onde a parte que interessa propriamente cabe ao homem, a parte ativa da reprodução cabe ao homem, a mulher é um mero receptáculo. E aí você soma essa concepção de uma biologia reprodutiva bastante rudimentar com uma certa concepção metafísica que você acabou explorando aí, que é essa ideia, né, de que, bom, você tem ativo e passivo, o ativo cabe à forma, o passivo cabe à matéria, ao homem cabe a parte ativa, a mulher cabe a parte passiva, portanto, a matéria, o ativo é superior ontologicamente ao passivo, logo a forma em relação à matéria, e aí você tem o ingrediente aristotélico, ou os ingredientes aristotélicos seriam esses, um pé na biologia e um pé na metafísica. E o que aparece logo depois, que também está na direção do teu comentário, que é, mas quem sabe, então, esse papel inferior da mulher não acaba, esse vazio, para usar a expressão que você usou, acaba direcionando o polo feminino próximo da maldade, que é exatamente o que acontece com o segundo principal elemento no Ocidente dessa criação da misoginia, que é a narrativa bíblica da queda, no Gênesis. Uhum. Quer dizer, onde você vai colocar na conta da mulher, né, a promoção, vamos dizer assim, do mal no mundo. Então, para a gente ver como essas coisas, né, elas têm um papel estrutural enorme. Né? Você tem, por um lado, a autoridade da Aristóteles sobre dois aspectos, a autoridade na biologia e na metafísica, na ontologia, e depois você tem um aspecto teológico, que é, né, a culminação, vamos dizer assim, desses elementos numa certa narrativa sobre como que se dá a queda e o pecado no mundo. E aí, bom,
Como é que esse processo, né, de misoginia acaba depois contaminando a discussão sobre o casamento? É meio que um caminho natural. E também você mencionou um termo que seria próprio do Santo Tomás, da definição do papel da mulher na relação com o homem, que é essa ideia de ser um adjutório, é isso? Adjuntório, né? Adjuntório. O termo que ele usa aqui, bem no corolário aqui da questão 92, da primeira parte, né? É o adjuntorium, né? Foi traduzido aqui nessa edição da Loyola como ajuda, né? Mas a gente pode... É possível trazer o termo para o português, né? Adjuntório, né? Aquilo que é anexado, né? A alguma coisa, né? Que vem de fora, mas que se encaixa em alguma coisa, né? Isso assim, é muito interessante eu te falar isso, assim, de experiências que eu já tive em falar sobre esse tema em outras ocasiões, mas a primeira vez que eu falei sobre isso, que eu usei esse termo, né, adjuntório, as mulheres, inclusive a professora Léa, que estava presente, né, ela me relatou, assim, o quanto era depreciativo falar da mulher dessa maneira, né? Eu não tinha me dado conta, né? Eu já tinha considerado que era um papel secundário. Falei, não, mas, bom, é muito, né? Ou seja, é algo que se encaixa em alguma coisa de fora. E aí as mulheres que me ouviam falar, à época, elas falavam, nossa, mas isso é muito, né? É extremamente depreciativo esse termo, né? E aí eu comecei a considerar essas sutilezas, né? Ou seja, de que esse problema ou a presença dessa roupagem científica, né, que a questão da misoginia ganha nesses séculos, se deve ao uso dessas sutilezas, né? Essas sutilezas que fazem com que coisas pequenas vão adquirindo pequenas torpezas, né? Elas se tornam coisas torpes, né? Assim, ao longo do tempo. Mas interessante você ter falado sobre isso, né? Porque essa posição, né, problemática da mulher no Gênesis, né? Inclusive, ela nasce na história da misoginia do cristianismo, né? Se a gente puder traçar uma linha, ela nasce muito antes do Aristóteles entrar na conversa, né? Ou seja, nos primeiros séculos do cristianismo, a perversidade da mulher, né, é relatada em diversos textos, diversas obras, né? Ou seja, que era um negócio a ser evitado, né? Se você puder ficar longe, é melhor, porque, né, veja o exemplo do Gênesis e etc., né? O que eu acho, né, em alguma medida? Eu acho que o que acontece dos primeiros séculos do cristianismo até o século XIII é uma tentativa de continuar botando a raiz, né, vamos dizer assim, a raiz humana do mal, né, como fonte, né, já que a culpa do mal, né, quem é o autor do mal, já dizia o Agostinho lá no livre-arbítrio, né, já que não tem dono, né, essa criança feia, né, esse filho feio, ele não tem pai, bota a culpa na mulher, né, só que a posição da mulher elevada lá nos primeiros séculos do cristianismo a um mal perverso, a um mal estrutural, natural, entre aspas, vai perdendo força, né? E a mulher do século XIII, ela é perversa porque ela é fraca, né? Segundo a posição. E nisso aí o Aristóteles é crucial, né? O fato de que o Aristóteles faz essa redução metafísica e biológica da mulher é crucial para mostrar, olha, o problema, ela é perversa sim, mas é porque ela é fraca, não é porque ela é, né, uma força poderosa. Eu tentei fazer no capítulo seguinte do livro, que fala sobre a Pizan, né, que, como você referiu, a Pizan depois vai ter que pegar, né, fazer uma tentativa de acerto de contas com toda essa tradição aí da misoginia e tal. E aí eu fui também tentar fazer uma espécie de reconstrução dos textos que foram, digamos assim, fundamentais para que essa tradição de misoginia se fundamentasse no Ocidente. E o primeiro registro que eu consegui mapear é um livro chamado Livro de Ouro do Casamento, que é um livro que sobrevive apenas nos registros que o São Jerônimo faz. A princípio, esse livro seria de Teofrasto, né? Então, nós estamos
estamos falando de algo assim de 280 antes da Era Comum, né? Sim. Depois você tem a Bíblia cristã, né? Você tem São Paulo, né? A Carta São Paulo aos Coríntios, por exemplo, que obviamente completamente misógino sobre vários aspectos e também contra o casamento. Uhum. Depois você tem já em Juvenal, né? Então aí já é 55 a 120 da Era Comum. Tem a Sátira 6 do Juvenal, que também fala muito sobre esse aspecto da misoginia. Depois você tem Tertuliano, um dos primeiros teólogos aí da patrística latina, né? Então mais ou menos entre 200. E aí tem textos como sobre a vestimenta da mulher para sua esposa, sobre a modéstia, exortação para a castidade, sobre a monogamia. São textos todos que têm essa roupagem. Aí vai, né? Então, de fato, São Jerônimo depois vai ser importante para esse negócio todo. E então você tem toda uma tradição aí que é vastíssima e que a Pisão vai ter que se virar depois. Mas o importante para mim assim, é ver qual que é a conta do aristotelismo e do tomismo, né, nessa parada, né? E tem um germe aí, né? É interessante ver que o São Tomás, sob alguns aspectos, ele até tem certas concepções sobre o casamento que colocam em pé de igualdade homem e mulher, né? Sob alguns aspectos. Mas esse pé de igualdade, às vezes, meio que dá várias resbaladas quando ele vai ter que usar desses recursos, seja da biologia, né? Ou dessa versão cientificista, como você disse aí. Né? É porque a mulher, no caso, né, quando ela... o Tomás, é por isso que eu disse no início que o Tomás, ele, dentre essas posições, a posição dele talvez seja uma posição moderada. Por quê? Sim. Porque ele vai admitir o seguinte, né? No matrimônio, a mulher, ela se eleva, e aí fica tudo certo, né? Porque a questão aí é pensar em termos de ordem divina, né? Ou seja, na medida em que a união, né? E aí, não sei se eu estou adiantando a conversa, mas a união natural, matrimonial entre homem e mulher, ela é posta dessa maneira porque ela representa a ordem divina, vamos dizer assim. Então, se a mulher o problema da situação feminina aí é a dependência, né? A mulher tem uma dependência dessa relação, enquanto o homem não tem, né? Então, na medida em que a mulher entra na situação de matrimônio, ela é elevada à sua condição normal na ordem divina, e aí acabaram-se os problemas, né? Porque aí sim, né? A gente tá sendo um pouco utópico aqui, ó, em alguns cenários, obviamente, mas aí a mulher pode ser pensada, segundo Tomás, em termos de igualdade com o seu companheiro, vamos dizer assim, né? Com o seu cônjuge. E o problema da mulher está fora do matrimônio. O casamento é uma espécie de operação de nivelamento para a mulher. Exato. Né? É uma primeira redenção, né? É como se fosse a mulher nascesse com um duplo pecado, né? Ou seja, ela não se completa como ser humano, primeiro, se ela não se casar, né? E aí, se ela se casar, ela tem condições, aí sim, de pleitear uma salvação no sentido amplo, né? Assim, no sentido tradicional, vamos dizer assim. Tem uma questão do Tratado do Matrimônio de São Tomás que eu gosto muito, que é um momento onde ele vai ter que encarar uma deficiência do homem, e como que essa deficiência do homem pode impactar a união matrimonial, que é exatamente a questão da impotência, né? A impotência para a realização do ato sexual, né? Então, isso aparece lá na questão 58, né? Se o impedimento, se a impotência pode ser um impedimento para o matrimônio, né? E aí eu gosto muito do texto que ele dá na solução, né? Eu vou ler aqui rapidinho. Sim, claro. A solução, ele diz o seguinte, olha, o matrimônio é um contrato pelo qual um dos cônjuges se obriga a cumprir para com o outro o dever conjugal. Bom, até aí, né, o dever conjugal, para quem conhece a retórica aqui, ou os termos, o débito matrimonial é exatamente as relações sexuais, né? Por onde, assim como os outros contratos não obrigam legalmente quando uma das partes se compromete ao que não pode dar ou fazer, assim não há contrato legal de matrimônio quando feito por quem não pode cumprir o dever da conjunção carnal. Então, assim, o cara é impotente, ele não pode se obrigar a fazer aquilo que ele não pode fazer. E esse impedimento se chama impotência física, de sua denominação geral, a qual pode provir de uma causa intrínseca e natural ou de uma causa
intrínseca e acidental, como no caso do malefício. Quer dizer, Sim. se por causa natural, de dois modos pode ser, ou é temporário, podendo desaparecer, né, ou não é temporário. E aí esse negócio de não temporário, né, nessa questão, ele diz ainda que existe um prazo de 3 anos. Tipo assim, tem que esperar 3 anos para ver se o cara, de fato, vai conseguir. E se ele não conseguir consumar, né, o ato sexual, então a mulher, né, se considera desobrigada do vínculo Do matrimonial. matrimônio. E ele ainda diz assim, mas a igreja ainda erra, porque 3 anos pode ser pouco, diz ele. Talvez tenha que dar mais tempo para o gajo, né? Sim. Ver se ele de fato consegue. Então, aqui eu acho interessante essa percepção, né? Porque, bom, um dos fins do matrimônio é exatamente a geração de prole. Se o cara não tem condição de executar o ato sexual, portanto, não tem condição de procriar, bom, a mulher está desobrigada. E aqui passa a ser um problema agora, né? A conta do homem. Aliás, é um dos poucos momentos, né, no Tratado do Matrimônio onde a conta vai para o homem, assim, no sentido de uma reticência, né? Ou de uma inferioridade sobre algum aspecto, ou um problema para o homem. Mas também tu me comentaste nos bastidores aqui, que eu fiquei muito curioso para saber, ainda nessa esfera da misogamia e da misoginia, Livro dos Segredos. O que é isso, Arthur? Então, os livros dos segredos, né? Eles são... É um gênero, né? De escritos que circula ali, né? Pelo século XII, pelo século XIII, e eles se tornam extremamente populares nos meios não eruditos, né? Exatamente porque eles têm uma roupagem pseudocientífica, né? De contarem os segredos, né? E no que isso se baseia? No fato de que nós temos uma natureza que tem segredos que não são revelados aos homens, né? Ou seja, uma ciência da natureza não seria capaz de encontrar esses efeitos que são sutis e que, né? Isso eu estou quase que plagiando a advertência inicial do texto, né? Ou seja, eles são tão sutis que só por influência divina poucos homens seriam capazes de receber essas informações. E tem segredos de várias coisas, dos segredos dos animais, dos segredos da natureza, e me chama a atenção os segredos das mulheres, né? Que essa aí que é a famosa e que é o grande problema em questão, né? Que é uma obra, né? Ou um grupo de obras que se dedica a descrever detalhes secretos, ocultos, sobre a natureza das mulheres, né? Eu posso dizer com alguma certeza, sim, que essas obras, né, muito mais do que o Tomás. O Tomás, coitado, né? Nisso ele não tem culpa, vamos dizer assim. Mas a imagem da bruxa que nós conhecemos, da bruxa medieval que nós conhecemos, ela já existe nessas obras, né? Ou seja, a mulher, ela adquire no interior dessas obras uma natureza completamente sobrenatural, entre aspas, vamos dizer assim. E aí você tem descrições muito minuciosas de como é a concepção da mulher, de como são os ciclos menstruais das mulheres, como é que toda a natureza orgânica da mulher funciona, né? E aí, muito interessante, você usou uma palavra que me lembrou uma coisa muito legal, que é o malefício, né? Malefício é aquilo que as bruxas fazem, né? O título em latim do martelo das bruxas é o Maleus Maleficarum, né? Ou seja, o martelo contra aqueles que praticam o maleficium, né? Que fazem o maleficium. No livro dos Segredos das Mulheres, por exemplo, existe a descrição do perigo que existe em um homem se tornar impotente, incapaz de realizar o ato sexual, se ele realizar uma conjunção carnal com uma mulher enquanto ela estiver menstruada. De lá, né, eles exacerbam muito o mito da menstruação tóxica, né? Ou seja, de que a mulher... isso também não é invenção dessa obra, isso vem já, né? Os judeus, por exemplo, né, antigos, são muito pudor com essa questão da mulher menstruada, né, e tal, que é uma mulher suja, etc., né? Toda essa coisa que a gente conhece, né?
inclusive, né, o livro menciona isso, inclusive que filtros podem ser utilizados, feitos com o sangue da menstruação de uma mulher, para tornar um homem impotente, né? Então, embora, né, o caso da impotência seja um caso onde a culpa pode cair sobre o homem, né, ou seja, a fraqueza seja atribuída ao homem, rapidamente eles dão um jeito dá uma solução, mas não, tem um malefício. De virar o jogo. Tem um malefício acontecendo aqui. E aí tem uma descrição que é extremamente bizarra, né, que eles fazem no Segredos das Mulheres, que é o da mulher velha, né, da mulher idosa. A idosa, ela para de menstruar, né? E supostamente aquilo vai se acumulando dentro dela. E aí aquilo que vai se acumulando dentro dela começa a evaporar e sair pelos olhos, um vapor tóxico. E é por isso que as crianças pequenas não devem ser deixadas com mulheres idosas, porque esse vapor, ele mata as crianças, né? Ele entorpece os homens e mata as crianças. E aí dá uma série de descrições para identificar as mulheres idosas que são acometidas por esse tipo de situação, né? Por isso que eu digo, a imagem da bruxa está quase dada aqui, né? Ou seja, aquela bruxa do século XV, ela está quase dada aí. Pré-configurada. É esse tipo de literatura dos segredos, né, que faz um trabalho de pseudo-educar os não, né, formalmente educados, diretamente envolvidos na instrução, né, da igreja, etc. E, ao mesmo tempo, teses manifestas por autores importantes como Tomás de Aquino, via Aristóteles e tradição cristã, né, são pontos-chave, né, para montar um cenário que é muito ruim para a mulher. E aí é interessante isso, né, como o casamento, né, embora no Tomás de Aquino ele seja, como eu disse, uma situação em que a mulher pode ser elevada, ao mesmo tempo você tem todo um cenário, um contexto de pano de fundo, né, por obras como essa, dos Segredos das Mulheres, que podem fazer o caminho contrário, né? Ou seja, fazer com que essas condições ideais para o matrimônio elas nunca existam, exatamente porque a situação da mulher é muito complicada. Mas essas obras dos segredos, elas são muito curiosas, porque muitas delas, a maior parte delas é anônima, né? Ou seja, não tem autor, e são coisas que circularam, né? Circularam durante muito tempo sob nomes, né? Às vezes recebiam o nome do Alberto Magno, por exemplo, que eles adoram falar que era feiticeiro, né, e tal. Alberto Magno que escreveu essa obra, né? Foi fulano que escreveu essa obra, né, e tal. Mas, de fato, não são compilações que não têm autor, e muitas delas imitam, né, tratados de alquimia dos árabes, por exemplo, de tratados de magia dos árabes, que recebiam essas questões de uma maneira um pouco mais tranquila, né, ou seja, eles admitiam um pouco mais, de uma maneira um pouco mais tranquila, a presença do mágico no mundo, né, enquanto os cristãos, né, do Ocidente não têm essa tranquilidade, vamos dizer assim, né, para lidar com essa. Fake news e teoria da conspiração não é privilégio nosso, né? Já estava lá, né? já tinha muito, viu? Até engraçado, né? Porque a própria ideia, né? Quando a gente vai ver as definições de fake news, né, no ambiente contemporâneo, tem essa ideia da simulação de um ambiente de jornal, por exemplo. Né? E aí você está falando da simulação de um tratado. Isso. Que pode ser eventualmente atribuído a alguém que está ligado à academia em algum sentido, ou à inteligência em algum sentido. Então, de fato, é aquela coisa, não tem nada de novo, né? Os caras já estão aí com a sua... Né? Isso aí é século XIII, XIV? 12, 13, 14, 12, 13. Né? E dá para ter uma ideia, Arthur, o quanto isso circulava em termos assim de fisicamente? Assim, então, eu te digo que os livros dos segredos, eles rodavam bem mais do que as obras canônicas, para dizer a verdade, viu? Você tem, inclusive, edições que são mascaradas, né? Isso era muito comum à época, né? Você ter, por exemplo, um romance, né?
O livro é um romance, mas a capa do livro é a capa da Bíblia, né? Assim, e dentro, sei lá, tem um Marquês de Sade, uma coisa, né? Marquês de Sade é Sim, posterior a isso, né? Mas entendi. dentro você tem ali o romance de cavalaria, coisa que mulher não podia ler, vamos dizer assim, mas Entendi. que a capa é Bíblia, né? E dentro o miolo é outra coisa, né? Então, eu não sei te dizer em números, mas a simples presença desse tipo de formatação já mostra que a popularidade desse tipo de obra é imensa, né? Assim. Mas deixa eu voltar para o terreno tomista Vamos aqui. voltar para o matrimônio, né? Vamos voltar para o matrimônio. Se bem que, claro, né, todas essas isso aí Sim. tem uma relação direta, né, com o modo como você concebe a mulher e para o modo como você concebe a relação com a mulher no matrimônio. Né? Mas, voltando ao São Tomás, quer dizer, uma coisa que eu me arrisco a fazer no capítulo, né, sobre São Tomás é oferecer 4 aspectos, né, que seriam né, centrais para o casamento. Esses aspectos, quando a gente vai ler o São Tomás, eles não são evidentes da mesma maneira, ou seja, uns aparecem mais claramente, outros menos. E, em resumo, a ideia era assim: você tinha do princípio ao fim do casamento, que é a geração, criação e educação da prole, essas três coisas empacotadas aqui. Depois eu falava da promoção da FIDES, eu já quero explorar isso contigo daqui a pouquinho. Depois a ideia de que o casamento servia para ampliar as possibilidades de amizade, ou seja, aspectos, vamos dizer assim, de unir famílias em situações cooperativas. E depois o último, talvez aquele que menos funciona, na verdade, que é a ideia de servir como remédio à concupiscência, né? Ou seja, né, baixar o tesão do povo de algum jeito. Né? Agora, eu queria tentar te explorar um pouquinho aqui na direção de entender esse conceito de FIDES, que não é um conceito simples, ele tem, né, é bastante denso o modo como o São Tomás caracteriza isso, e um pouco está também ligado a essa ideia do ajutório, vamos dizer assim. Né? Porque a FIDES, em última instância, é o tipo de compartilhamento da vida doméstica que se dá a partir da relação do matrimônio. Então, tu consegue me ajudar a compreender melhor assim dimensões desse conceito de FIDES? Né? Sim. Então, eu fico pensando o tempo todo, né, quando a gente fala nesses termos, né, 2 coisas estão envolvidas aí, né? Primeiro, é uma coisa que muitas leituras acabam não dando muita ênfase para isso, que é o fato de que o Tomás está, sim, preocupado com a ordem divina, né? Ou seja, o Tomás, embora o Tomás tenha uma abordagem um pouco mais naturalista da coisa, né? Não sei nem se um termo bom para usar seria naturalista, vai ter uma ênfase muito grande na natureza, em observar a natureza, né? No sentido de fazer uma investigação até em alguns termos parecida com a metodologia que o próprio Aristóteles, né, vai utilizar, embora esse sentido esteja presente, principalmente nos aspectos gnoseológicos do pensamento do Tomás de Aquino, a rubrica da FIDES no Agostinho, ela está muito orientada, no Tomás de Aquino, desculpa, ela está muito orientada por alguns direcionamentos que já haviam sido entabulados, por exemplo, por Santo Agostinho lá atrás, né? Que é uma certa similitude que existe entre a ordem do universo, da criação, né, do universo, e uma ordem interior, né, do indivíduo. Ou seja, é importante que o indivíduo tenha as faculdades estruturadas, né, e é por isso que o Tomás de Aquino dedica um tempo enorme da Suma de Teologia, por exemplo, para falar de uma ordem das faculdades, de uma ordem das virtudes, etc., porque essas coisas precisam ser adequadamente, né, como é que eu vou dizer, precisam ser encaixadas, né, da forma correta, e na verdade não seria nem encaixar exatamente, né, elas deveriam ser, por assim dizer, atualizadas da maneira correta, para que o indivíduo se torne um espelho da ordem divina, vamos dizer assim, né, ou seja, a ordenação interior tem que refletir a ordem exterior, né? E aí eu consigo, enquanto indivíduo, ver o livre-arbítrio, enxergar uma correta ordenação da vontade, etc.
Então, quando se fala, por exemplo, que o matrimônio representa, em certos termos, uma efetivação, né, da fides, né, uma plena realização da fé, eu penso duas coisas. Primeiro, a situação da mulher, né, como a gente falou antes, que o matrimônio é a condição que a mulher tem para se salvar, vamos dizer assim. Tanto que é interessante pensar, você pode dizer, mas e as freiras? As freiras são esposas de Cristo, né? Elas se casam, né? Então, assim, não existe... Essas aí têm o melhor marido que alguém podia arrumar. Exato, né? Elas se casam, né? Então, assim, não existe mulher sem marido, vamos dizer assim, nesse universo, né? Então, para elas, né, para uma mulher nessa situação, o matrimônio é, de fato, a possibilidade de efetivar-se, né, enquanto tal. O homem, né, eu gosto, e isso vira um problema no Tomás, né, porque, ao mesmo tempo, tem que existir a possibilidade de que o homem possa ter uma existência plena, uma realização plena de si, sem a necessidade da mulher, né, o celibato, etc., né, uma condição ideal ali, mas, ao mesmo tempo, existem os termos da natureza que fazem com que o indivíduo tenha que se unir a uma mulher para realizar, para completar, em alguma medida, esse ciclo, né, o ciclo de reprodução, vamos dizer assim. Porque eu não vejo o Tomás enxergando essa situação, por exemplo, do sexo, como um problema grave, igual o Agostinho enxerga, por exemplo, né? Para o Agostinho, a concupiscência é um problema, né? É mal. Para o Tomás, a concupiscência desordenada parece ser o mal. Mas eu estou falando isso aqui, mas eu estou tentando lembrar. Eu li sobre isso. O Agostinho tem uma passagem muito bizarra sobre isso na Cidade de Deus, né? Que ele fala sobre uma inseminação no estado ideal, né? Onde o homem é muito bizarro, assim. O homem não existe a conjunção carnal e o homem atira o sêmen na mulher, uma coisa meio, sabe? E o homem no controle perfeito das suas faculdades, a mulher no controle perfeito das suas faculdades, e a reprodução ocorreria dessa maneira. Bem maluco isso, né? Lá na Isso é na Cidade de Deus, Arthur? Cidade de Deus, Eu não vou saber te reconstruir em que lugar isso tá, mas eu li isso faz um tempo já, né? Mas é assustador até, assim, do quanto é fantasioso o negócio, assim, sabe? Meio... E o Tomás não parece não estar investindo nessa situação, né? Ou seja, situação ideal, vamos dizer assim, por isso, né? Porque existe um aspecto biológico no Tomás de Aquino que não é desconsiderado, né? O Tomás pensa muito nos termos da ressurreição, né? E fala mesmo lá no finalzinho da Suma de Teologia em um corpo, né? Para os ressuscitados, né? O que ele chama de corpo glorioso. Então, assim, corporalmente, né? Nesses termos, o homem é um composto. Ele nunca vai ser uma alma independente do corpo. O homem completo, né? O animal racional completo, mesmo em seu estado pleno, na plenitude divina, ele tem um corpo. Claro, esse corpo não tem necessidades, não tem vicissitudes, não tem desejos de ordem desenfreada como os seres humanos na condição decaída têm, né? Teriam, supostamente, segundo o Tomás. Mas eu estou pensando, né, nesses termos, né? Porque o casamento me parece completar muito uma situação em que a mulher possa ser colocada na ordem divina, vamos dizer assim. Sem o casamento, ela não... No entanto, o homem, por ser a parte racional da história, né? Porque tem essa também, né? O homem sendo a forma, a mulher sendo a matéria. O homem é o princípio intelectual do casamento e a mulher é o princípio material do casamento, né? O fundamento do homem é pensar e se aproximar da verdade. O fundamento da mulher é gerar, né? Ou seja, que é a matéria, né? A matéria é a forma. A forma, ela concebe a coisa do ponto de vista da estrutura da substância, enquanto a matéria é aquilo que suporta a forma
para que essa substância venha à tona. Então, me parece que é muito no sentido de que uma completude da FIDES se colocaria no fato de que o exercício, né, porque sem o livre-arbítrio não tem FIDES, né? Ou seja, sem o exercício do livre-arbítrio não tem. Do ponto de vista da mulher, esse exercício ele seria permitido a partir do casamento, vamos dizer assim, porque ela estaria associada ao seu papel na ordem divina. Enquanto ao homem, e aí nesse caso complica, porque teria que olhar caso a caso, alguns homens não precisam disso, podem seguir celibatários muito bem, e outros precisam dar vazão a essa concupiscência. E aí completaria-se o conjunto daquelas regras, né, das 4 regras, por meio das quais um homem, e aí estou pensando especificamente no masculino, poderia sair de uma vida comum para uma vida excelente, que não seria nesses termos de vida excelente, mas de uma vida santa. Então, o homem também, em alguma medida, ele está, claro que com muito mais vantagens, ele está atrelado a 2 situações. Ou ele vai para o clero, né, e ele dedica a vida dele a Deus e exclusivamente a pensar a verdade, ou ele se casa. Ele não tem uma terceira via para isso. Ou ele vai, ou ele se entrega nas mãos da igreja, né, a mãe dele, ou ele se casa, né, e aí ele constitui, nos 2 casos, né, o homem pode constituir um exercício pleno, né, das suas capacidades, vamos dizer assim. Porque o Tomás fala disso também na questão 82, né, do Tratado sobre o Homem. A concupiscência, ela pode interromper o exercício da capacidade racional, né? Ela pode fazer com que a vontade e intelecto atuem por vias distintas. E esse é o problema, né? O problema é quando nem a vontade escuta o intelecto e nem o intelecto escuta a vontade. Se você não tem essas 2 instâncias em ordem, você não tem livre-arbítrio, né? Você não tem a possibilidade do livre-arbítrio. Então, por um lado, há homens cuja capacidade das suas almas intelectivas é tão desenvolvida que eles dominam a vontade já, né, de uma maneira muito opressora, vamos dizer assim. E em outros casos é preciso dar a César o que é de César e o cara precisa se casar para poder ter a capacidade de se ordenar, vamos dizer assim. E aí entra a parte mais jurídica do Tomás de Aquino, né, que é, diferentemente de simplesmente dizer que o indivíduo precisa realizar ou concluir as suas vontades carnais, né, há um modelo para se fazer isso, né? Ou seja, e aí é um conjunto de regras, você conhece bem essas regras, eu vi lá no livro, que inclusive mostra, né, o métier da coisa, como é que eu devo me portar, como é que eu devo me vestir, né? Uma coisa meio manualzão de tudo, né? Sim. Aliás, essa literatura é uma literatura que propriamente os tratados do matrimônio do ponto de vista de uma ética prática, assim, de como que marido e mulher se comportam nas questões do dia a dia, assim, né? Sim. Isso, e aí, claro, o Tratado do Matrimônio e várias questões que tratam desse aspecto gera depois toda uma literatura posterior. No episódio com o Culleton, a gente conversou um pouco sobre o Sanches, né, que tem um tratado, talvez seja o mais completo dos tratados do matrimônio, que aí sim é uma casuística para tudo quanto é coisa que você pode imaginar, até se é possível transar na sacristia, por exemplo, de uma igreja. Tem de tudo ali, né? E essa literatura é fabulosa. A gente olhar, né, o tipo de questão que chegava para essas pessoas ter que resolver, entendeu? Sim. É fabuloso. Mas o teu comentário também me leva a pensar um pouco na primeira questão que aparece, né, nas discussões do matrimônio, que é a questão exatamente se o matrimônio é natural, né? Que tem a ver com esses tópicos. Estava lidando, inclusive, com a questão do livre-arbítrio. E o que é interessante para mim, quando a gente lê, né, o texto dessa questão, né, aparecem coisas muito, muito interessantes. Por exemplo, tá? Ele começa dizendo o seguinte:
O direito natural é o que a natureza ensinou a todos os animais. Ora, nos brutos, há a conjunção do sexo, mas não o matrimônio. Logo, o matrimônio não é de direito natural. Seria a primeira objeção. Logo depois ele diz assim, o que é natural é o mesmo para todos. Ora, o matrimônio não é o mesmo para todos, pois celebra-se diversamente entre os diversos povos, logo não é natural. Esse aspecto eu gosto muito. Por quê? Porque uma das coisas que é fundamental de pensar, quando a gente pensa assim, em críticas filosóficas do casamento, a gente tem que andar de mão dada com os antropólogos. Sim. Assim, eu não estou pensando especificamente na questão do São Tomás, mas eu acho muito interessante o fato dele perceber isso e colocar isso. Olha, a instituição matrimônio ela existe muito antes da igreja e ela se dá por uma variedade de formas nas diferentes sociedades. E coloca isso como uma espécie de objeção. Tanto que a gente sabe que o matrimônio foi virar sacramento muito tardiamente. Sim. Quer dizer, isso não era uma preocupação da igreja no começo, vamos dizer assim, a regulação do matrimônio. Isso chega meio que tarde, aparentemente até tarde demais. Por que não se preocuparam com isso antes? Entendeu? Mas a primeira coisa que eu gosto no São Tomás é essa percepção deles de que, olha, né, o casamento se dá de diversas formas conforme os povos. E depois, quando ele vai dar a solução para a questão se o casamento é natural, ele tem uma coisa que é muito interessante no texto, que eu vou ler, né, para a gente comentar, que ele diz o seguinte. Bom, primeiro, aquelas distinções que tanto, né, alegam os tomistas. Né? A palavra natural é suscetível de duplo sentido. Num, é natural, necessariamente causado por princípios naturais, e assim mover-se para o alto é natural do fogo. Ora, nesse sentido, o matrimônio não é natural. Não é natural. Como natural não é o que resulte da mediação ou da noção do livre-arbítrio, né, que é o ponto que tu estava tocando antes. No outro sentido, chamamos natural aquilo que a natureza inclina, e aí está o aspecto, né, que tu mencionaste antes, né? Bom, todo ser racional, em última instância, está ligado a um corpo, mesmo que depois seja um corpo glorioso lá depois da ressurreição, mas tem um corpo. É um corpo. E corpo tem, né, inclinações, mas que se realiza como um ato livre. Assim se chamam naturais os atos das virtudes. Nesse sentido, o matrimônio natural, porque a razão natural duplamente nos inclina para ele. Primeiro, quando o seu fim principal, que é o bem da prole, e segundo, os 3 benefícios dos quais recebemos dos nossos pais, a existência, a nutrição e disciplina. Né? Então, você tem a criação e depois a educação. A educação, geração e educação da prole. E aqui, de novo, né, agora, nesse momento, nesse sentido, nessa segunda acepção, bom, também o aspecto da escolha ou do livre-arbítrio aparece assim como uma opção para os homens ou uma opção para as mulheres, né, de entrar ou não nesse contrato. E, bom, é natural porque vai estar atendendo a esse ciclo que você falou antes, da reprodução da espécie. Né? Nesse sentido, não há. E mesmo que exista, vamos dizer assim, outras formas, como a união não sacramentada, vamos dizer assim, né? A geração de prole fora do casamento, também vai atender, mas vai atender de um modo mais precário. Por que precário? Porque, inclusive, aqui tem um aspecto que eu acho interessante no São Tomás também, porque, bom, não sabedor de quem é o filho, deixando a custa exclusiva da mulher a alimentação e a educação desse filho, ou dessa prole, a mulher não consegue dar conta disso sozinha, no caso. Né? Ela precisa, vamos dizer assim, da assistência do homem sob vários aspectos, né? Intelectivos e materiais. E aí nessa razão, nesse sentido é natural, e nesse sentido é melhor que assim seja, né? Para melhor execução desses fins. Então, assim, me parece muito claro esse primeiro aspecto, né, da geração, criação e educação da prole. Está aqui claramente dito. O aspecto que tu mencionaste dessa dimensão da FIDES, também ligado a essa correlação entre a realização do reino dos fins, né, divino e a nossa experiência humana aqui. Eu não tinha pensado nesse aspecto, eu acho que também isso ajuda a iluminar a questão. Né? Mas as duas coisas que eu gosto muito é assim, o modo como e você tem razão em dizer isso, o Santo Tomás tem uma visão, acho que muito mais
esclarecida sobre as funções do sexo do que no Santo Agostinho, né? Claramente isso, né? Fiquei muito curioso com esse negócio de jogar o sêmen na mulher lá na Cidade de Deus, eu vou procurar. Se eu achar isso aqui muito facilmente, eu te indico a referência precisa, você não ficar procurando, né? Porque... depois você me manda, certamente eu vou gostar. Eu te mando. Eu devo ter isso anotado em algum lugar, porque eu gosto de colecionar essas coisas, sabe? Esses momentos estranhos, assim, dos autores, duvidosos dos autores, né? Eu acho... Mas tu sabe que tem quando eu comecei, antes mesmo de estar nesse projeto das críticas filosóficas do casamento, tem o Santo Tomás, o Tratado do Matrimônio do Santo Tomás, ele participava das minhas leituras, mas na época a minha preocupação era bem outra. Eu gostava muito de uma questão que é desenvolvida ali sobre a questão do consentimento do ato, né? O que a gente chamaria assim o ato performativo de casar, né? O aceito, né? Como minha legítima esposa, etc., faz parte do rito, né? Sim. E aí tem uma questão interessante lá no Santo Tomás, que é exatamente a questão de se o consentimento, mesmo expresso por palavras, produz o matrimônio, embora falte o consentimento interior, né? Ou seja, será que a pessoa pode mentir ao casar e, ao fazer isso, ele de fato casa? E aqui a resposta do Santo Tomás ela diz, olha, né, não. Na verdade, se o cara só dizer da boca para fora, ele não casou. Ele precisa ter, né, o consentimento interior. Ele precisa realizar o ato espiritual de fato, ingressar nessa região do casamento. E o que me interessava muito nessa discussão aqui, e ainda interessa hoje, tem uma passagem do Austin que eu gosto muito, né, de quando dizer fazer, onde ele usa, né, uma expressão que aparece no Hipólito, que é a minha língua jurou, mas o meu coração não. E aí ele diz o seguinte, né, o Austin reclama disso, né, e diz o seguinte: é gratificante observar como o excesso de profundidade, ou melhor, de solenidade, abre o caminho da imoralidade. O que seria o excesso de profundidade? Exatamente ter essa dimensão interior do consentimento, para além daquilo que é dito pelas palavras. Uhum. Né? E aí ele diz, bom, é um ato interior e espiritual prometer, e tenderá a parecer um sólido moralista frente a uma geração de teóricos superficiais, ou seja, aqueles que querem esse ato interior. Nos vemos como ele se vê, examinando as profundezas invisíveis do espaço ético, com toda a distinção de um especialista do sui generis. No entanto, ele propicia a Hipólito uma saída, ao Bígamo uma desculpa para o seu aceito, ao vigarista uma defesa para o seu apóstolo, e assim por diante. Aí ele completa, né? A exatidão e a moralidade estão ambas do lado da simples afirmativa de que nossa palavra é nosso penhor. Ou seja, não precisaria nada mais além da palavra da palavra, né? Na circunstância correta, pela pessoa certa, no contexto adequado. E é engraçado que o Santo Tomás aqui não, né? Ele de fato pede que exista, né? Além da palavra dita, exista esse ato interior, né? E esse ato interior, em última instância, eu leio isso, essa exigência, como uma espécie dessa dimensão sacramental mesmo, né? Porque você não pode se batizar por acidente, né? Que é a expressão. Sim, claro. Porque caiu na água benta, agora estou batizado. Não. Você tem que ter essa dimensão do comprometimento da vontade de fazer isso, né? Não, tem muita coisa interessante aí dentro, né? Porque se a gente considerar, por exemplo, né, a posição, né, como é que nós vamos chamar, de uma relação de natureza no matrimônio, como a gente estava falando agora há pouco, a gente tem que ter clara essa distinção no Tomás, que é o que você leu, né? Muito, muito nevrálgico o ponto aí, né? A alma dos brutos, né? É uma alma sensitiva, ela tem uma natureza. A alma intelectiva, que é a nossa, né? Que também contém uma alma sensitiva, mas que é dominada por uma alma intelectiva, embora ela tenha uma natureza parecida com a dos brutos, ela tem acepções completamente distintas, né? Do ponto de vista da sua ordenação, exatamente pelo fato de que ela é intelectiva, vamos dizer assim. Então, o casamento pode ser natural nesses termos, né? Porque a alma intelectiva, ela faz uma coisa que a alma sensitiva não faz, que é escolher. Os animais, eles copulam, porque eles têm uma alma sensitiva, eles não escolhem, né? Eles copulam. Os animais, os seres humanos, né, dotados de alma intelectiva, eles também copulam porque eles têm uma alma sensitiva. Mas eles escolhem do ponto de vista
da ordem, né? Eles são capazes, né? Como tudo tem, o nosso problema todo é o seguinte: nós somos capazes de perceber a verdade. Nós somos dotados desses primeiros princípios lógicos que permitem com que nós nos aproximemos progressivamente da verdade, naturalmente. Primeira coisa que o Tomás de Aquino faz na Suma de Teologia é prova da existência de Deus. É uma prova pequenininha, mas que diz assim: Deus é. Munido dessa conclusão prévia, você consegue fazer todo o resto do caminho para aproximar-se de Deus. Ou seja, mostrou o que, entre aspas, que a capacidade inerente à alma intelectiva é capaz de se aproximar de Deus sozinha. Então, isso aí vira um problema, porque a partir desse momento, tudo que nós formos fazer está orientado por uma natureza, mas essa natureza é qual natureza? A natureza da alma intelectiva. A natureza da alma intelectiva, ela está crivada pela ordenação divina. Então, a gente tem que seguir o que está na tradição cristã, o que está nas escrituras, o que os pais da igreja estão falando, etc. Tudo isso mais a nossa capacidade, né, de livre-arbítrio. O casamento ele não pode ser só uma declaração dita, manifesta, né, sem um movimento interior, exatamente porque se não existiu esse movimento interior, não houve exercício do livre-arbítrio. E aí a pessoa que está só dizendo ali que ela topa, vamos dizer assim, mas não está convicta daquilo, ela não usou o livre-arbítrio. Então ela não usou a alma intelectiva para casar. Então ela não foi animal. Porque o que está em jogo? É sermos animais racionais. Se a gente abre mão, né, de fazer essas coisas da maneira ordenada, da maneira correta, o problema é verificar, né, como é que faz isso, né? Ou seja, você jura que você fez isso mesmo, né? Que você jura que você... Os limites de quão esclarecido eu estou na Exato, né? O quanto não foi alvo de um malefício, né? Ou seja, então E vira um problema também, que é o seguinte, né? Várias passagens do texto, da Suma, principalmente, vão dizer que a mulher é intelectualmente fraca, né? E aí você né? A expressão do livre-arbítrio dela está associada a um homem. Então é o pai dela que fala por ela, até o marido dela. Então ela escolheu, né? Ou seja, o ponto também é para colocar, né, uma bagagem crítica na história, né? Ou seja, em que medida eu posso dizer que ela escolheu? Agora, quando você estava falando sobre essa parte da escolha interior, né? Eu fiquei pensando muito numa das cartas do Abelardo e Heloísa, né? Que também o Tomás devia receber muito esse tipo de pergunta, né? Porque esse amor proibido, né? O amor trágico, né? Do século XII, devia estar muito presente no horizonte conceitual das pessoas. Isso devia chegar no Tomás de Aquino o tempo todo, né? Ou seja, as pessoas perguntarem esse tipo de coisa. Eu me lembro da carta, acho que é uma das últimas cartas, né? Que a Heloísa escreve ao Abelardo, onde ela diz que ela está convencida de que ela vai para o inferno, né? Porque ela já idosa, abadesa, né? Toda já realizada do ponto de vista da vocação religiosa, etc., ela declara numa carta que ela tem convicção de que ela vai para o inferno, porque, embora ela tenha declarado publicamente todos esses anos o amor dela a Deus, no interior da alma dela, ela sempre amou o Abelardo mais do que a Deus, né? Então ela estava convicta de que ela ia para o inferno. Quando você falou disso, eu lembrei disso, né? O cara tá dizendo, olha, eu caso, eu topo, tudo bem, mas por dentro, né? A volta interior é muito difícil, né? Não tem como verificar, né? Mas nos termos da ordenação é isso, né? Da ordenação interior, né? Esse movimento de realização, né? De uma... E aí não foge muito, é uma cristianização de umas estruturas muito parecidas com as da ética nicômaco do Aristóteles, né? De como eu vou agir deliberadamente, né? Como é que eu alcanço essa sabedoria prática da ação autônoma, né? E tal, não sei o quê. Não tem muita diferença, né? Tem uma diferença grande, que é cristão isso aqui, né? Então tem uma série de outras categorias, mas a lógica é fundamentalmente a mesma, né? De que a liberdade da ação que é necessária para o livre-arbítrio, pressupõe a possibilidade de deliberação e de escolha, e que isso é um movimento interno das faculdades da alma, né, das potências da alma,
no sentido de produzir esse efeito. Então, por isso que o Tomás não está, né, tá dizendo, olha, não vale só prometer da boca para fora, né, tem que ter um exercício aí interior, né. Tu sabe, Arthur, eu costumo brincar que um episódio de podcast ele tem que ter a duração de uma louça, né? Ou seja, do tempo que você vai levar para lavar uma louça e talvez secar e guardar no armário. Nós já estamos quase lá, né? Nesse limite, assim, se o cara tiver uma família muito grande, já deu para lavar bastante louça, né? Então, eu queria te agradecer muito, Imagina. porque foi uma conversa, né, esclarecedora para mim sobre vários aspectos. Um dos riscos de ter publicado esse livro é exatamente esse. Eu falei de 10 autores que eu não sou especialista em nenhum, então o meu medo era assim, falar muita bobagem sobre cada um deles, né? Eu espero que no caso do Santo Tomás eu não tenha cometido um sacrilégio maior. Um autor igual o Tomás, ele é multidimensional, é muito difícil, né? Enfim. Mas, tem muita coisa lá, né? Tem muita coisa. Mas, assim, de qualquer forma, eu queria agradecer a tua generosidade da gente conversar aqui nessa aulinha um pouquinho. Para mim, pelo menos, foi muito esclarecedor. Espero que para os nossos ouvintes aí também seja. Imagina, foi ótimo. Eu que te agradeço mais uma vez o convite. Como eu te disse, é ótimo poder conversar sobre os autores, né, de uma maneira mais livre, mais solta, né, falar sobre coisas que escapa um pouco, né, eu insisto nisso porque sabe que eu já tomei reprimendas por isso, né, de pessoas dizendo, sabe, tipo, meu, o que você tá, sabe, eu fui apresentar alguma coisa falei que eu queria estudar os demônios no Tomás de Aquino, e aí uma pessoa virou para mim e falou, cara, isso não interessa, isso é bobagem medieval, o que interessa é ler a influência da antiguidade no Tomás, e como o Tomás leva essa influência para a modernidade. Entendo perfeitamente que seja, talvez, o ponto mais fundamental da coisa e mais importante em termos de história da filosofia, né? Mas, poxa vida, né? Os autores são muito grandes para a gente ficar restrito a esse, né? Tratá-los como ecletismos, né? Que vão... Sim. Né? Eu respeito enormemente a abordagem historiográfica, né, para a filosofia. Eu acho que é uma coisa que é bem feita, serve a vários propósitos, né? Mas eu detesto ter que fazer só isso. Claro, eu também. A gente tem que poder pegar um autor que nem o Santo Tomás, como você disse, né, que tem um mundo de coisa lá dentro, e enxergar lá algo para além simplesmente de uma posição em que ele ocupa num gráfico de influências e para frente e para trás, assim, né? E pensar com o autor alguns aspectos. Eu acho que certamente o Santo Tomás, pelo menos na filosofia, né, na crítica, no que eu chamo de crítica filosófica do casamento, o Santo Tomás ele é uma das principais portas de entrada. Porque qualquer coisa que você vai querer olhar depois na filosofia do casamento posterior, de alguma maneira você consegue identificar algum germe, né, ou crítico ou não, ali nessa ortodoxia do Santo Tomás. Ele monta um quebra-cabeça para o casamento ali que vai servir depois para muita coisa. Seja para criticar, se você quiser reformar o casamento, você vai ter que olhar para aquelas 4 aspectos ali e dizer, ok, qual deles eu quero mudar? Qual deles não pode ser? Bom, pode ser... precisa ser homem com mulher? Bom, não precisa. Pô, então, vamos olhar lá porque ele achou que não precisava e assim por diante. Quer dizer, você vai precisar, até para reformar, olhar, né, para o Santo Tomás sobre alguns aspectos. Então, eu acho que eu acho bom que eu tenha conseguido, ao final desse percurso, eu vou ter 4 episódios sobre São Tomás. Né? E todos eles são diferentes. Se a gente depois ver os 4, você vai ver que são 4 assuntos de... Claro, uma que outra coisa vai ser comum, mas a abordagem, a ênfase que foi colocada é diferente em cada um dos entrevistados que a discussão foi feita. Eu acho que isso é um grande mérito do seu livro, né? Que ele faz cumprir... eu não sei se você tinha consciência disso durante a escrita, mas se a sua ideia era fomentar a discussão, né? É isso, porque você pega autores muito grandes, né, e coloca uma linha a ser seguida ali, mas que essa linha permite, né, abordagens muito, né, ou seja, a ideia é não esgotar o assunto, mas não esgotar de uma maneira boa, né, ou seja, fazendo com que
você possa fazer 4 conversas e talvez até mais, né? Se for o caso, né? Então, sobre isso, né? A ideia era começar a conversa. Eu acho que para isso está funcionando. Muito, nossa, com certeza.